Cadê? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Boa Luciana. tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Tudo ótimo, magnífico, Maravilhoso? esplendoroso. Esplendoroso? Bom demais? Beleza demais? Pessoal, como é que vocês falam bom dia quando as pessoas te perguntam se está tudo bem? Você fala o quê? Normal. Tá normal? Ah, estamos indo. Magnífico. Estamos indo, né, Dulce? Magnífico. É, as pessoas falam assim, né? Tô indo. Tô indo. Para onde? Para Pra onde, onde, gente? cara? Ai, Dulce, bora lá. Semana começando e essa semana vai ser muito abençoada, porque sim, assim nós escolhemos. Quer dizer, eu estou escolhendo. E você? Como está escolhendo Já criar é. sua família? Já é. Já é pura luz, já é alegria. E bora para a nossa leitura, muito linda, maravilhosa. Muito Você expansiva. começa, amiga? Eu começo. Começo! Gente, eu estava lendo aqui, a Cristina me perguntou assim, Dulce, onde nós paramos? Aí eu fui ler a frase. Olha que frase onde nós paramos, gente. Aí já Nós encheu paramos. d'água o olho, já vibrou. Olha o olhinho, brilhaninho. Boa tarde, Marcela. Olha, Marcela na onda. Tudo Olha o Marcelo aqui. maravilhoso. Oh, que lindo. Que Tudo maravilhoso. maravilhoso. Como pode melhorar ainda mais o universo, como pode ser Como mais pode ser divertido e mais leve, incrível. como podemos ser mais felizes e gratos a cada dia. Verdade. E olha só, nós paramos na página 19, né? Na verdade, no meio do capítulo. Vamos lá. No segundo parágrafo, isso, no segundo parágrafo. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes na sua própria mente. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Gente, e aí? O que você achou dessa frase? De verdade. Queria muito saber, sabe, quem ouve essa frase. Olha só, lembrando que quando ele fala da aparência da pobreza, é quando você olha em volta e vê o que não gosta, né? Ou seja, como diz Joseph Murphy, você está preso na tirania dos sentidos. Mas lembra que tudo que você está vendo agora não foi criado agora, é um reflexo do seu passado. Você hoje, como que você está vibrando? Melhor ou pior do que quando você criou isso que você chama de realidade? Dependendo de como você está criando coisas iguais, melhores ou piores. Né? Vai depender de como você está vibrando. Porque a vibração é o nosso ponto de atração. Né? Como que você está? Está maravilhoso, magnífico ou está normal? Esplendoroso. Está normal? E assim, e aí ele fala o seguinte: se você se prende a isso, né? Você está ali na sua visualização maravilhosa do seu sonho e tal. A hora que você abre o olho, você vê essa aparência de pobreza, essa aparência de realidade, né? Você tem que olhar para isso e se prender à verdade. O que é a verdade? Não existe pobreza. Eu crio através do que eu vibro. Eu criei isso porque eu estava vibrando baixo. Se eu mudar minha vibração, eu vou atrair a abundância. Só existe abundância. O que é a pobreza? O que é o escuro? O que é a escuridão, Cristina? A falta de luz, só ausência de luz. Não é ausência. É a luz num nível muito baixo. Quanto mais baixo, é a mesma energia, entende? É a mesma energia, só que num nível muito, muito baixo. Então, quando você vai aumentando essa energia, a luz vai aumentando. O que é o frio? Não é a ausência do calor, é o calor num nível muito baixo.
É a mesma energia. Isso Só vai que... aumentando conforme a percepção da pessoa, né? Exatamente. E conforme as escolhas, quando a gente fala assim, o que você vai trazer para si, né? Faz muito sentido. Exatamente. Então, dependendo do que a gente vibra, e o que é vibração, gente? Vibração é a soma do que você pensa mais sente, mais do que você está sentindo. Lembrando que nessa equação, o peso do sentimento é muito maior. Então, se você olha, até consegue, sabe, fingir que a aparência não é aquela. Né? Ah, não, isso aqui é uma lembrança do meu passado, mas o sentimento é ruim, essa equação vai ser negativa. Porque o peso, né, na vibração, o peso do sentimento é muito maior do que o do pensamento. Quando a gente alinha o pensamento com o sentimento, a gente cria com facilidade alegria e glória. É alinhar a mente consciente, onde está o pensamento, com a mente subconsciente, onde estão as emoções e as crenças. Eu tenho um vídeo no Universo Consciência que fala sobre o alinhamento das 3 mentes. É isso que a gente tem que fazer. É isso. Mas vamos lá. Isso tudo traz uma frase, hein, gente? Vamos lá. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder. Requer poder. Mas quem quer que adquira esse poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. O que é destino, né? O que é o destino? Destino é aquela história, me deixa a vida me levar. Tem gente que tá ali, não, no vida me levar, aí chama de destino. Quando você assume o controle, você chama do quê? De minha vida. Eu sou o capitão aqui, eu mando, eu crio o que eu quero. Esse poder só pode ser adquirido com apreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. Esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma e que a pessoa pode, assim que imprima os seus pensamentos nela, fazer com que tome a forma e se transforme em coisas visíveis. Mas lembrando, se você está pensando uma coisa e sentindo outra, o contrário, ou se você está pensando na falta dessa coisa, cara, aí você está criando isso, a falta. Né? Porque às vezes, a gente não aprendeu a pensar. Então, quando você fala assim, eu vou pensar no dinheiro, aí você começa a pensar assim, porque eu não quero mais ir no mercado e não poder comprar. Eu não quero mais não ter dinheiro para pagar boleto. Olha a vibração desses pensamentos. É pensar em dinheiro ou na falta dele? A gente tem que tomar cuidado e começar a pensar verdadeiramente. O como pensar. Será que esse jeito que eu estou pensando é positivo ou negativo? Começa a questionar. Começa a questionar. É muito difícil a gente aqui dar vários exemplos, né? Porque a gente já está fazendo um comentário meio que... A gente não combina, a gente não lê antes e combina, né, o que vai falar. Mas assim, então, dependendo do seu pensamento, você tem que questionar. Você tem que estar presente para perceber o nível desse pensamento. Ele te traz leveza e alegria ou ele traz um peso para o coração? Fala, Cristina. Eu acho assim, né? Que a gente vai ficando cada vez mais claro e mais nítido essa questão da importância de você estar presente. Porque nessa tirania de sentidos, a gente foge do nosso momento presente com muita facilidade. A gente se
distrai com muita facilidade. Então, esteja presente a todo instante. Quanto mais você fizer esse exercício, mais fácil vai ficar para você perceber a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e barrar ou alimentar, de acordo com aquilo, se aquilo te faz bem ou não, se te leva para onde você quer ir ou não, você alimenta ou você rechaça. Então, assim, mas o que somente a presença é que te dá essa condição. Fora da presença, você não consegue tomar essa decisão consciente. Aí acaba sendo um barco levado pela maré, né? Aí é o deixa a vida me levar. E aí só que chega uma hora em que você acorda, né, num lampejo assim de lucidez. Você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E passou, não sei, 6 meses já se passaram de 2022 e eu não fiz nada. Então, por quê? Falta de presença. Mas não é questão de ficar olhando para o que passou e ficar se açoitando, não é isso. Esteja presente agora. Né? Tomou consciência, muda agora. Vai trabalhando isso. Aliás, deixa eu já dar um spoiler aqui, que amanhã eu conto com a presença da minha querida amada amiga Dulce Coronato, na live das 6h06, para a gente falar exatamente sobre isso, mudança de atitude. Tá bom? E muito. Uau. Gente, eu tinha aceitado, não sabia nem o tema, mas tudo bem. Eu falei, se a Cristina me convidou, é porque eu dou conta. Adoro. Bora lá. E é isso, gente, é o poder do agora. Tá aí um bom livro para a gente botar na nossa sequência, né? A vida acontece agora, né? A vida, tudo acontece agora. Se você está aí pensando no seu passado, ele está acontecendo agora para você. Os mesmos neurotransmissores, as mesmas substâncias químicas vão ser formadas no seu corpo. As mesmas emoções vão ser revividas. Então, vamos parar com isso. Deixa o passado lá, né? Vamos viver o agora, porque agora, nesse instante, é que você pode viver, você pode criar. Só agora. Só agora. A vida se faz no agora. Isso. Quando nós nos convencemos disto, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente nesse capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Gente, cortou? Cortou? Você estava ouvindo? Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, imprimindo esse pensamento na substância amorfa. Pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste, até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia estas indicações outra vez, leia repetidamente, de novo e de novo. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas, até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças de fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que essas coisas. Cristina? Alô?
Oi, falhou? Você está muda. O áudio não falhou, não. Estava te Ah, ouvindo o então tá tempo bom. todo. Então tá. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras e nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disso. E aí, né, Dulce, quantos julgamentos já surgem nesse trecho, né? Porque as pessoas falam assim, como assim? Então, o livro, a ciência para ficar rico está me proibindo de ir na igreja, está me proibindo de ler outras coisas. Tá no... Vamos baixar as barreiras e vamos receber e aceitar É, e e, na entender. verdade, ele não proibiu ninguém de nada, né? Ele está sugerindo que você se afaste de tudo e de qualquer pessoa que te diga coisas contrárias enquanto isso não estiver muito firme dentro de você, né? Exatamente, era isso que eu ia complementar, assim, porque existe um fundamento. Não é. E por que isso? Né? Porque a gente aprende por repetição ou por um forte impacto emocional. Quando você está querendo mudar uma ideia ou está pensando algo diferente, esse caminho neural ele ainda é muito frágil. Ele vai se fortalecer à medida em que você repete e se submete ao mesmo ensinamento, à mesma escuta e vai expandindo a sua mente, a sua consciência e vai se apoderando, se acessando mais esse conhecimento e se apoderando dessas verdades. Então, enquanto você ainda está num processo de aprendizado, ficar escutando histórias e ideias contrárias pode te levar ao desânimo, ao fracasso e a achar que nada disso funciona. E fala a verdade, quem aqui nunca passou por uma situação dessa? Ou consigo mesmo, ou com alguma outra pessoa que jogou na Mega Sena, por exemplo, uma vez, não ganhou. Ah, isso daí não dá certo mesmo. Mas assim, né? Brincadeira da Mega, mas em relação ao aprendizado, tem muito isso, né? A gente fala assim, não, eu vou começar hoje. Aí faz hoje e acessa um espaço super uau, e daqui a pouco tá super de baixo astral de novo, né? Por que será? Para mim não funciona. Isso aí não dá certo. Não dá certo, é difícil. Nossa, gente, hoje eu falei com uma pessoa e a pessoa já começou a conversa assim. Nossa, é tão difícil, não sei o quê, né? Eu falei, caramba. Sabe o negócio que dói ouvir? Hoje já tá doendo de ouvir esse tipo de conversa, sabe? Tudo é difícil, tudo não sei o quê, a crise. Falei, gente, o que tá certo sobre isso? E assim, você tem que ficar no interessante ponto de vista, né? Tudo é um interessante ponto de vista. Por quê? Se você ainda não firmou esse tipo de aprendizado dentro de você, se você não tem convicção disso ainda, esse tipo de conversa te abala, sabe? Te deixa frágil. Nossa, será que tá difícil mesmo? Será que eu tô tão alienada assim? Será que eu tô sabe, no Alice País das Maravilhas? Será que eu estou vivendo em Nárnia e não estou percebendo? Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu não vejo televisão, não busco nenhuma notícia de nada que está acontecendo. O pouquíssimo que eu sei é Marcelo que me conta. Então, e ele sabe filtrar, entendeu? Então ele vem para mim com algumas notícias que ele sabe que eu vou, tipo assim, aguentar, tolerar, né? Mas o quanto isso nos faz mal e nos prende nessa aparência de realidade, nessa aparência, né, de dificuldade. O quanto a gente ficar se enganando que, eu estou informado, você não está sendo hipnotizado por essa matrix que quer que você se mantenha pensando nessas coisas. Então começa a se questionar se está te fazendo bem isso, sabe? Tem gente que vê novela, vê essas coisas, sabe? E aí começa a se questionar o quanto o que você aprende ali,
O quanto essa vibração que está chegando até você, no seu ambiente, realmente está trazendo benefícios para vocês. Porque foi a partir de pensamentos como esse, de questionamentos como esse, que eu acabei com a TV aqui em casa. Arranquei a antena, não tem mais. Ninguém quer, não tem, entendeu? Acabou tudo. Só na TV só pega YouTube e o Netflix. E assim mesmo, a gente... E é interessante que você vai percebendo o poder desse estar na presença, que tem isso, né? O estar na presença. Porque quanto mais na sua presença você está, mais você vai realmente ficando assim muito seletivo nas coisas que você quer, porque você vai se nutrindo, você entendeu? E automaticamente você deleta todas as outras coisas que não fazem o menor sentido para você, o seu crescimento. Bora lá. Exatamente isso. Vai lá. Capítulo 5. Progredindo na vida. Eu escolho, cada vez mais o tempo todo. Você deve se livrar até o último vestígio da velha ideia de que há uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre e cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente, que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva, consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. É da natureza. Cada coisa viva deve continuamente procurar a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. É a vida querendo viver. Uma semente deixada cair na terra ativa-se e no ato da vida produz centenas de sementes mais. A vida pela vida está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. É muito legal isso, cara. E aí, né, assim, me dá essa clareza, porque teve um tempo em que eu fiquei assim muito reflexiva nesse sentido do tipo, nossa, mas querer quanto mais, né? Querer até quanto? Como se tivesse que ter um teto, como se tivesse que ser pouco. E quando eu li isso, eu falei assim, meu, é isso mesmo. É o querer, não querer por querer. É o querer que é algo natural. Então, eu me cobrava muito, por exemplo, em cursos. Eu adoro estudar, adoro curso, adoro, é uma coisa que eu realmente gosto. E aí eu ficava assim, nossa, mas até quando que eu vou ficar estudando? Parei, até sempre, até morrer, até depois de morta, você entendeu? Lá no plano espiritual, e aí venha, quero esse, quero aquele, quero outro, que aí vai ser mais fácil ainda para assimilar. Então, e aí você para de se cobrar. E por que você tem que se limitar, né, nas coisas que são para o seu crescimento? E aí o contrário não acontece, né? Quando você está lá afundado na lama, pensando só na desgraceira do povo, você continua pensando mais e mais. Ao invés de barrar isso daí, não. Aí você pensa mais, né, nas dores, em todas as desgraças, em todas as pobrezas. Verdade, isso. E aí, quando você está crescendo, quando você está expandindo a sua mente, quando você está querendo mais, quando você está almejando mais de tudo, aí você começa a achar que você não pode, que você não merece, que não é possível. Verdade, isso mesmo. E aí você olha, você tem essa visão aqui, ó, do esplendor, da abundância natural da vida, da natureza, em tudo que se faz. A vida pela vida. Gente, é muito rico tudo isso. Eu fiquei encantada. Não, e assim, aí você perguntou o quanto, né? O quanto que eu posso querer, o quanto que eu posso ter. Isso tem uma medida mesmo, tem uma medida. E essa medida é o quanto você é capaz de imaginar. O que você é capaz de imaginar para você já é seu,
já está pronto para ser seu. E, Dulce, mas eu imagino coisas muito grandiosas. Então, essas coisas muito grandiosas já são suas no plano espiritual e mental. Falta só você abrir o seu receber. E o abrir esse receber é justamente esse alinhamento, sabe? De você começar a sentir que pode. Porque se você já pensa, né? Então, por que você ainda não materializou? É por causa do sentir. Você está sentindo que você não merece, é o que a Cristina falou. Esse sentimento de indignidade fecha o nosso receber, sabe? Fecha. Então, você já está pronto para ter, né? Você já está pronto para... Aquilo já está pronto para você. É Deus mandando a mensagem. Quando a gente imagina algo para a gente, né? É como se Deus estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp para a gente, ó. Isso já é seu, já está pronto para você. Você já criou isso aqui nessa dimensão. Então, você é capaz de ter isso em qualquer dimensão. Mas você precisa alinhar essas mentes. A sua mente consciente com a sua mente subconsciente e a sua mente superior. Quando você faz o alinhamento da mente consciente com a subconsciente, é praticamente automático o alinhamento da mente superior, que é a nossa essência. Porque isso já está pronto para você. Mas então, tem gente que não é capaz de sonhar grandioso, é capaz de sonhar pequeno. Mas se você alinha isso, você vai aumentando esse sonho. À medida que você vai realizando um, você vai aumentando, né? E isso é divino em nós, né? Essa infinitude de sonhos e de pensamento. É assim que a gente cria o que a gente chama de realidade. E o quanto essas crenças, né? Por que ele fala para você se afastar desses lugares? Porque são lugares que têm muitas crenças limitantes, né? Ah, mas o dinheiro é o mal do mundo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E eu já falei aqui, é verdade. Mas são verdades que têm um fundo de mentira. Você não quer servir ao dinheiro, você quer servir a Deus e quer que o dinheiro sirva a você para você servir a Deus, né? Então, o dinheiro, realmente, você não tem que servir ao dinheiro. Você tem que fazer ele servir a você. E aos seus propósitos maravilhosos, divinos, grandiosos, né? De servir a Deus, né? De servir ao que você acredita que é bom. Ou servir a si mesmo, que já seria servir a Deus, né? Porque quando você tem uma vida de prosperidade, você está fazendo Deus se manifestar através de você, através de coisas magníficas, e não através da pobreza e miséria. Deus não gosta disso, né? Como diz lá no, acho que foi no, qual que a gente leu aqui? Acho que tanto o Joseph Murphy traz isso, como o Napoleão Hill traz isso, de que a pobreza é uma doença mental que precisa ser curada. É. Eu acho que foi no primeiro livro até que a gente leu, Como Atrair Dinheiro, do Joseph Murphy. Então foi o poder do subconsciente. Primeiro a gente leu Como Atrair Dinheiro, né? Que ele é um resumo do outro, e nos dois ele fala. Mas Napoleão Hill também traz isso no Quem Pensa Enriquece de uma outra forma, né? Que você não pode olhar para isso, você precisa curar isso em você, né? E aí, com o nosso conhecimento, né, das energéticas, a gente sabe que é uma doença energética. É algo que colou ali em você, que você aceitou, né, como verdade, aquilo colou em você igual igual um chiclete, e você precisa arrancar isso. Mas aí a gente fica achando que é difícil, né? É difícil, porque é uma vai ficando mais ainda. se você acha que é. Mas, na verdade, não. Se você olha para tudo o que esse livro traz e sente leveza e alegria, você já está destruindo as crenças, entende? Você não precisa ficar procurando meleca. Você já está arrancando esse chiclete que são essas crenças limitantes. Você deve servir a Deus e fazer o dinheiro servir a você. Você não tem que servir dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa. E aí, né, tipo assim, não tem nada de errado você buscar isso. Não tem.
Acredite, sabe? Porque as pessoas podem virar para você e falar, nossa, agora você só fala de dinheiro, você só pensa em dinheiro, você... Aham. É, verdade. Tá? Mas entenda que isso não vai fazer de você uma má pessoa, não vai fazer de você uma pessoa canalha, a não ser que você já seja isso na sua essência. Do contrário, o dinheiro não vai te mudar em nada. Ele Exato. só vai É outra potencializar crença. você. É. É uma crença muito perigosa que as pessoas carregam, que o dinheiro transforma todo mundo em canalha, em egoísta. Uhum. E, na verdade, o dinheiro é um potencializador. É como a Uhum. Cristina falou, Se não você é? é, assim você será, com o dinheiro. E assim, muito mais, né? Muito mais. Se você é canalha com dinheiro, isso vai ser potencializado. E se você é uma pessoa boa, isso vai ser potencializado. Olha quanto bem você vai poder fazer sendo milionário. Então, eu tenho outro vídeo, né? Que fala que o nome é o seguinte: não seja egoísta, não queira apenas o suficiente. Porque se você só tem o suficiente, você não pode ajudar ninguém. Você não pode, sabe, fazer isso ser uma fonte de água viva para outras pessoas. E essa abundância e essa prosperidade, ela só vai ser prosperidade se ela. Qual foi a palavra que você falou outro dia? De, Transbordar, de transbordar. transbordar. Isso tem que transbordar para além de você. Isso tem que servir outras pessoas, tem que trazer alegria para muitas pessoas. E assim, de verdade, a gente só consegue transbordar quando realmente a gente tem em abundância. Quando a gente fala assim, ah, eu quero fazer uma boa ação, mas se aquilo te falta ou vai fazer falta na tua mesa, sabe, você divide, mas não é com aquele sentimento, É com o coração sabe? apertado. Coração apertado. Então, valeu? Não. Vamos lá, gente. Estamos caminhando aqui. A inteligência está sob essa mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, faz-se necessário pensar um outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão, que nos leva sempre para saber mais, o fazer mais, o ser mais. Uhul! A fim de saber fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos fazendo e nos tornamos usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade buscar, de uma vida buscar realizar-se plenamente. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade de tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro é a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando a expressão plena. A substância viva está sujeita a essa lei, inerente a toda a vida, permeada com o desejo de viver mais. E é por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais, através de e em você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que puder usar. Olha só como começa essa frase, que linda. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele assim o quer, porque poderá se expressar mais e melhor através de você, se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar esta expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida.
O universo deseja lhe dar tudo o que você quer. A natureza é amigável a seus sonhos, a seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isso é verdade. Tatua na mente, gente. Então, assim, tatua-se na mente. Mas Tudo só flui na mente. naturalmente se você faz as coisas de uma certa maneira. E qual que é essa certa maneira, gente? Nós já falamos aqui no dia 2. Estar em harmonia com as leis do universo. Exatamente. Você tem. E assim, né? Como é que começa a constituição do país, você sabe? O fato de você não conhecer, mais ou menos assim, né? O fato de você não conhecer as leis não te desimpede de ter que segui-las. Então, se você não conhece as leis do universo, isso também não te desobriga de ter que segui-las. Você não vai poder alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Não adianta. Entendeu? Então, é melhor conhecer as leis do universo para você poder estar nesse fluxo. Vai lá, Cris. Desculpa. Você quer ler? É essencial, entretanto, que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. O seu propósito harmonizado com o propósito que há em tudo. Percebe que a gente não está desconectado. Não é um desejo seu, né? Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual de que é capaz, sem excessos. Você não quer ficar rico para viver sordidamente, para satisfazer os instintos animais. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo, um, um impulso normal e saudável. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar a ambição e ofuscar a outros ao se tornar mais famoso. Todas essas coisas não são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com a sua sorte. Porque não quer ficar rico unicamente, não, você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra das suas partes. Então, aqui eu acho interessante só reforçar, né? Já está bem explícito, mas assim, muitas vezes a gente tem essa ilusão, sabe, de que para ser feliz, para ser pleno, eu tenho que estar simplesmente naquele trabalho altruísta e fazer o máximo e fazer o melhor. Gente, as coisas não são assim estanques, sabe? Se não é tipo, é isso ou é aquilo outro ou é aquilo outro. Quando a gente abre um relógio e vê um monte de engrenagem, todas ali trabalhando juntas, eu realmente acredito que a vida é isso. É um conjunto de coisas que estão em plena harmonia. Então, você ajuda seu próximo, mas você se ajuda aqui. Você é bem, né? É o bem, é o amor, é uma boa palavra para uma pessoa distante de você, uma pessoa que nem te conhece, e você é tudo isso para o teu marido, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu cachorro. Você entende? Não tem distensão, assim, não é dissensão. Não é distinto isso. Não é aqui e lá fora. Você entende? Eu quero os bens materiais para mim, para satisfazer as minhas necessidades físicas, emocionais, intelectuais, sim. E quero também poder satisfazer a essa doação, a esse servir altruísta, a ajudar mães que não têm que dar de comer para seus filhos, crianças que não têm como ir para a escola. Você entende?
Então, assim, tudo isso está junto. E aí a gente às vezes fica. Eu conheço algumas pessoas que se sentem infelizes ou se sentem menos porque não conseguem fazer pelo. Mas não estão fazendo nem para si, entende? E é uma situação bem complicada, bem interessante ponto de vista. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu quero doar, quero fazer, e ela não faz para si. E aí parece que fecha o fluxo, sabe? Estrangula o fluxo. Como que ela pode transbordar alguma coisa? Como que um copo transborda? Quando ele já está cheio de água ou cheio de vinho. Aí ele transborda, né? Vem uma gota e ele transborda. Não é isso? Quando que eu Exato. posso fazer muito? Quando eu tenho muito. E assim, Fala. Cris, ele começa essa fala falando o seguinte, que é essencial que o seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo, né? E qual que é o propósito que há em tudo? Né? A gente precisa entender qual que é o propósito que há em tudo. A gente verdadeiramente, você sabe? Você não sabe, mas a sua essência sabe. É por isso que você tem que alinhar as três mentes. E tem uma técnica, né, que eu ensino tanto na mentoria como no workshop de conexão com a essência, que é o seguinte: existe um jeito de você fazer isso de forma simples, né? Quando você é o eu, nós e todos nós, né? Quando você busca o seu propósito, primeiro você busca o propósito que vai te trazer alegria, sabe, que faz seu coração cantar, que faz seu coração esquentar. Esse é um propósito, é o seu propósito. Mas você também pode ter um propósito, um outro propósito, que abranja nós, ou seja, quem é nós? Olha para quem está em volta de você, você e sua família, você e os seus mais próximos, né? Então, um propósito que vai trazer a mesma coisa para o nós. E o todos nós? Aí você tem que ter um propósito que abranja todos nós. Por exemplo, esse clube de leitura é um propósito para todos nós, Todos nós. né? A gente está aqui, abrange os três, né? Porque traz grandiosidade para a gente, porque olha, você Sim. aprende, né? Uhum. Você expande a sua consciência, porque são livros escolhidos a dedo, né? São livros de expansão e que trazem a prosperidade. Então, é para você e para o nós, e todos nós que quiser estar aqui com a gente, né? E todos nós que já estiver desperto e consciente e, enfim, que escolhe, que faz a escolha de estar aqui. Verdade. E a gente Olha, fica achando que tem que ser, eu tenho que ser uma Madre Teresa, então, para poder ser, né, ficar rico. Não, Madre Teresa nem era rica. Aliás, ela abriu mão da riqueza da família dela para ser ela, né? Você tem que ser a sua essência. Ela foi a essência dela. E o propósito dela eram todos nós, e ponto. Mas eu tenho que ser igual a ela? Não. Não há julgamentos, não há certo e errado. Aquilo era o certo dela. Mas se o seu certo, o seu propósito for ter uma mansão cheio de equipamentos de primeira de ponta, sabe, um MacBook daqueles de não sei quantos mil, tá tudo certo. Não tem, sabe, o universo ele não fala sim para coisas X e não para outras coisas. Ele só fala sim. Você só tem que estar vibrando na mesma frequência do seu desejo. É a única coisa que ele. É a única regra, né? verdade. Olha, Mas existem outras leis e você precisa estar no fluxo de todas alinhado. elas. Então, Olha só esse parágrafo aqui, que ele sintetiza tudo isso que a gente veio comentando. Você quer ficar rico a fim de que possa comer, beber, alegrar-se quando for hora de fazer essas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas,
possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e fazer coisas boas e possa fazer a sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade. Olha que lindo isso. É isso, gente. Eu quero ficar rico para isso tudo. E muito mais. Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si, por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que outro. Não, e você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza. Você quer comentar? Quer só arrumar o cabelo? Quer ler? Ah, então tá bom. Lembre-se, Não, eu quero entretanto. comentar também. Assim, o que acontece, né? A gente tem muitas crenças. Tem uma passagem na Bíblia que traz uma ideia contrária disso, que é quando Jesus mandou o moço rico se desfazer de tudo que ele tinha para seguir ele. Desfazer-se, eu não sei exatamente como que está escrito, mas o desejo de ter, né, você quer ter, mas isso, você não pode ser escravo disso, entendeu? Você não pode ser escravo, você não pode estar apegado nisso, sabe, ao servir a Deus e fazer o dinheiro servir a você. Primeiro uma coisa e depois outra. O dinheiro, ele vai servir para que você sirva a Deus, né? Então, tem que ter essa sequência. Se você não tem como servir a Deus e ao dinheiro realmente. Se você vive para servir o dinheiro, não dá para você fazer as duas coisas. Então, você precisa entender, sabe, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É mais ou menos assim. Entender o valor de todas as coisas, para que serve todas as coisas, entender a ilusão dessa matrix, né? De verdade, nós somos seres infinitos que não precisamos de nada disso. Isso só serve para que a gente tenha uma vida ilusória de mais conforto aqui, mas também serve para testar quem nós somos. Então, o dinheiro, ele testa quem nós somos. Ele amplifica, ele é um amplificador das suas qualidades e dos seus defeitos. Por isso que ele é perigoso, entende? Na verdade, ele não é bom ou mal. Você que é bom ou mal. E ele potencializa essas coisas. Então, se você ainda não tem dinheiro, aproveita esse momento para você se melhorar muito mesmo, para que quando você tenha dinheiro, as suas potencialidades positivas sejam muito amplificadas. E você possa sair daqui melhor do que você chegou. Né? Porque com o dinheiro, se você não tem essas qualidades, você vai estar fora do fluxo, né? E o dinheiro pode potencializar essas coisas ruins e fazer você sair daqui não pior, mas não melhor do que chegou. Porque a gente não regride, né? A gente só progride. Mas fazer você não progredir. Você ficar, sabe, definitivamente paralisado por essa ilusão da matriz. De que o importante é ter e que isso te faz melhor do que os outros. O ter não nos faz melhor. O ser é que nos faz. Então, presta atenção nessa sequência. É ser, fazer e ter. Você só consegue fazer coisas melhores se você for melhor.
E esse fazer coisas melhores vai potencializar o ter. Uhum. Então, E são sabe uma muitas... coisa interessante? Que, Fala. assim, né, se você ainda está preso nessa inconsciência do não ter, do não criar, o quanto será que está aí no seu subconsciente medo de deixar aflorar o que é você? A sua Você entende? essência. Porque aí, esse medo tão. Então, vamos supor que você tem um medo tão absurdo de se tornar uma pessoa arrogante. E aí, por ter esse medo, você inconscientemente fica nesse padrão de vibração, rechaçando todas as formas de ganho, todas as boas parcerias, todos os seus clientes. Mas verdade que isso vai curar essa tua possível arrogância em você? Não cura. E o quanto Essa você já não é arrogante hoje, pobre? E a sujeira embaixo do tapete, você Uhum. entende? Então, assim, como seria olhar para todas essas qualidades e defeitos, né? Ou se é que são defeitos, só são aspectos de uma mesma pessoa, e equilibrar e buscar essa conexão com a sua presença, com, sabe assim, com o alinhamento com a fonte, e realmente organizar, porque tudo tem em você. Tudo. Você não vai ser anjo o tempo todo, nem vai ser demônio o tempo todo. A não ser que você assim escolha, né? Mas olhar para isso faz a gente trabalhar isso, né? Se Com você está em certeza. busca da melhoria de si mesmo, né? E aí é por isso que eu começo sempre a mentoria com o autoconhecimento, porque Travou você. Mas, enfim, quem está me escutando, estamos ainda no ar, Dulce travou. A mentoria Método Desbloqueio que ela faz, ela começa com uma sessão toda assim, voltada para o autoconhecimento. Ela é muito profunda. Por conta disso mesmo, porque se você não sabe quem é você, sabe, tipo, meu, tudo o resto vem, fica atropelado, fica muito limitado, né? E é muito legal a gente se conhecer. é Pode isso falar, mesmo, Dulce. Cris. Você É muito travou, eu legal e continuei. essencial. Essencial para a gente se melhorar. Se você não Sim. sabe, a gente não quer mudar tudo. Ah, quero mudar de vida. Mentira, porque para isso você teria que morrer. Então você quer mudar algumas coisas na sua vida. E para isso você precisa saber exatamente o que, né? E normalmente isso passa por você corrigir coisas em você, porque o que está fora é como o que está dentro, né? Então a gente precisa mudar coisas em nós para que essas coisas fora mude. O que dentro de você está causando essas coisas? É a arrogância? Porque a arrogância é o quê? É filho do orgulho. Então você está precisando baixar a crista, né? Está precisando olhar e entender que ninguém é melhor que ninguém. Todas as pessoas são reflexos nossos, são potenciais nossos. Se eu tivesse naquele nível de consciência, eu seria assim. Se eu tivesse naquele nível de consciência, nessa situação, talvez eu seria pior. Então, a gente precisa começar a olhar para isso com somos todos um, né? E todas essas consciências, olha só, tudo isso vem à tona quando a gente começa a estudar isso, entende? Sim. E a substância, essa substância da qual ele fala, prova que nós somos todos um e que nós estamos todos interligados. E se nós estamos todos interligados, o bem que eu faço, ele ressoa para o todo, para o universo, né? E o mal também, né? Como se eu estivesse fazendo xixi na piscina, entende? Todo mundo que está ali... Pessoa e volta, né? Pessoa e Exato. volta. Todo mundo que está ali vai estar contaminadinho, né? Então é mais ou menos assim. Mas se eu entro nessa piscina e faço coisas incríveis ali, né? Se eu emito uma energia positiva, todo mundo também vai receber. Então, nós estamos todos interligados por essa substância. E assim, o dinheiro é só um meio de troca que nos potencializa. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? Por que a gente está aqui? Se a gente não tivesse aqui, a gente não precisava de dinheiro. É eu ser melhor.
E se eu sou melhor, eu vou fazer coisas incríveis com o dinheiro e vou servir a esse propósito maior. É. E assim, né, eu vejo também essa questão, né? Outro dia eu estava escutando uma live, para mim faz muito sentido. Por que, que a gente está aqui, né? Por que a gente está num planeta chamado Terra? Por que, que a gente tem que aterrar? Por que, que a gente tem a necessidade de materializar as coisas? A gente está aqui para isso mesmo, gente, para criar, para, sabe, para expandir, para materializar. Senão a gente estaria em outras dimensões, em outros planetas, em que essa coisa palpável de matéria já não se fazem tão necessárias assim. Aqui na Terra, a gente tem que ter essa coisa de pé no chão, foco, determinação, sabe? O poder do todo dia, do hoje, amanhã e depois, e fazer, e criar, e conquistar. Você pode, você tem, essa é a tua capacidade aqui neste planeta. Então, quer dizer, não abre mão disso não fica esperando só, sabe assim, porque Deus quer, Deus quer que a Deus gente quer o seja que você quer. Qual que é o sim. desejo de Deus para você? É que você E assim, realize os seus desejos. Deus fez tudo, te fez perfeito, te dotou de capacidade infinita, te deu livre-arbítrio. Você ainda está esperando que ele queira mais? Ele já quis tudo, ele já te fez perfeita. Agora é com você, Fernandinho. Sabe quando eu falo assim? Agora é com você, né? Pois E é. assim, ele que te faz, sabe assim, o acordar todos os dias, tomar a respiração, olha o milagre da vida aí. Olha Deus querendo aí, querendo que você de novo tenha um dia pela frente para fazer coisas grandiosas. Né? Eu vi, Cristina, eu vi uma definição do porquê que nós estamos aqui que fez muito sentido para mim, sabe? Queria compartilhar. Que é o seguinte: nós somos seres espirituais vivendo aqui uma experiência, mas não é uma experiência só para a gente ficar aqui se divertindo, até porque aqui é um mundo que ainda há aflições, né? Se fosse só para isso, a gente estaria em outro lugar. A gente, como seres espirituais, a gente cria através do pensamento. Pensou, criou. Pensou, criou. Só que no nosso nível de consciência, imagina quando a gente está no plano espiritual criando tanto de meleca assim, né? Então a gente vem para cá para a gente aprender a se dominar. Aprender através das experiências aqui, porque aqui nós temos a oportunidade de pensar e não criar. De uma, pense, se não é imediatamente, não é imediatamente. Né? Você tem a chance de repensar os seus pensamentos. Tipo assim, não quero isso não, entendeu? E aprender essa fórmula de pensar só no que você deseja, aprender que o que te faz bem para o outro, o que te faz mal também faz mal para o outro. Né? Então, olhar para tudo isso e ter essa experiência de interagir, né, com o outro e ter toda essa experiência é fundamental para a nossa evolução e aprender a criar coisas melhores. E quando a gente volta, por isso que a gente tem que voltar melhor, né? Pra, cada vez um pouquinho melhor, e daqui a pouco a gente só vai estar criando coisas incríveis, né? E fez muito sentido para mim. Mas pode ser que daqui a pouco eu veja outra que faça ainda mais sentido, né? E tá tudo bem. A gente tem que estar sempre aberto a coisas que façam o nosso coração estar mais leve. Verdade. E é isso. Então, por isso e por todas essas outras coisas que a gente falou, você tem que olhar para você e saber o que eu ainda preciso melhorar em mim. Por exemplo, é a negatividade? É o orgulho? É o egoísmo? Normalmente é o orgulho e o egoísmo, né? São o pai e a mãe de tudo que a gente precisa melhorar em nós. Tá no orgulho e o egoísmo, é a raizinha de tudo. E então vamos olhar para isso e começar a ir podando essas coisas, né? Nos lapidando e entendendo que nós ainda não somos perfeitos e que a gente está aqui para nos tornar perfeitos, né? Cada dia mais perfeitos, cada dia melhores. E tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem. A gente só precisa aprender
cada dia ser um pouquinho melhor. Um pouquinho mais, isso mesmo. E não desistir. Desistir não faz parte dos planos. Não, Beleza? e é aquela história, eu desisto, e continua vivendo, e continua existindo, e continua tendo que se melhorar. Ah, eu não Né? aguento mais, e continua aguentando, né? Porque quem não aguenta morre, mas quem morre também continua precisando se melhorar. Então é isso, gente, não tem jeito, sabe? Se existe um destino, é a gente se melhorar. Se nós estamos condenados a alguma coisa, é a nos melhorar, é a progredir. Então é a única coisa. Ponto final, acabou. Assim. Gente, beijo para vocês, beijo para você, Dulce, obrigada. Até amanhã. Beijo. Hoje tem live à noite? Hoje eu vou botar um vídeo. Ah, tá. Hoje eu vou botar um vídeo porque eu tenho um compromisso. Muito bem. Gente, Vai ser obrigada. um Beijo, live beijo. vídeo. Até mais. Até, pessoal.